Existe uma pergunta aparentemente simples que a maioria das pessoas nunca para fazer de verdade. Uma pergunta que você provavelmente já respondeu centenas de vezes na sua vida com absoluta confiança, sem perceber que estava errado. E essa pergunta é: quanto você pesa? Parece óbvio, não é? Você sobe na balança de manhã, olha para o número, talvez suspire um pouco e aí vai embora com a certeza de que sabe exatamente o quanto você pesa. Mas aqui está o problema. Aquele número que você viu na balança, ele muda dependendo de onde você está no planeta. Ele seria diferente se você estivesse no topo da montanha mais alta da Terra. Seria diferente se você estivesse no fundo do Vale da Morte, lá nos Estados Unidos. Seria diferente se você fosse brasileiro morando em Manaus, comparado a alguém morando em Ushuaia, na Argentina. E seria radicalmente diferente se você estivesse na Lua, onde você pesaria cerca de 1/6 do que pesa aqui agora. Então, o que exatamente aquele número representa? E se ele muda tanto assim, dependendo de onde você está, o que é que você realmente quer saber quando sobe em uma balança? É aqui que a física entra. E eu quero te levar nessa jornada, porque o que parece uma questão trivial de banheiro esconde, na verdade, alguns dos conceitos mais fundamentais da natureza. Conceitos que explicam desde por que os navios de aço não afundam até por que os astronautas flutuam no espaço. Conceitos que explicam por que o gelo flutua na água e por que esse fato aparentemente trivial é literalmente a razão pela qual existe vida complexa na Terra. Então vamos começar do começo, com cuidado e com profundidade, porque esse assunto merece muito mais do que ele normalmente recebe. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre massa e peso. E eu sei, você provavelmente já ouviu isso antes, mas me deixa apostar que nunca te explicaram de um jeito que realmente fez sentido visceral, físico, intuitivo. Então vamos tentar de novo. Massa é o quanto de você existe. É a soma de todas as partículas, todos os átomos, todas as moléculas que compõem o seu corpo. É, em linguagem técnica, a quantidade de matéria que você possui. A sua massa não muda quando você viaja para a Lua. Ela não muda quando você sobe no alto de uma montanha. Ela não muda se você vai para Marte, para Júpiter ou para qualquer outro lugar do universo. A sua massa é uma propriedade intrínseca sua, uma característica fundamental da sua existência como sistema físico. A única coisa que muda a sua massa é se você literalmente tem mais ou menos matéria constituindo o seu corpo. Se você come um sanduíche, sua massa aumenta. Se você suar muito durante uma corrida e perder água, sua massa diminui. Se você cortar o cabelo, sua massa diminui um pouquinho. Nada mais do que isso muda a sua massa. Ela é o que você tem, independente de onde você esteja. Agora, peso é uma coisa completamente diferente. Peso não é o quanto de você existe. Peso é a força que a gravidade exerce sobre a sua massa. E força é uma coisa fundamentalmente dinâmica, relacional, dependente de contexto. Quando você está aqui na Terra, a gravidade terrestre puxa a sua massa em direção ao centro do planeta com uma certa intensidade. Essa intensidade, que chamamos de aceleração gravitacional da Terra, é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse número especifica o quanto a velocidade de algo caindo em queda livre aqui na Terra aumenta a cada segundo que passa. Quando você está na Lua, a gravidade lunar puxa a sua massa com apenas 1/6 dessa intensidade. Então, com a mesma massa que você tem, o peso que a Lua exerce sobre você é 6 vezes menor. E se você fosse para Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar com uma gravidade de superfície aproximadamente 2,5 vezes maior que a da Terra, você pesaria 2,5 vezes mais do que pesa aqui agora. A sua massa seria exatamente a mesma, mas o seu peso seria drasticamente diferente. Isso significa que se você quer perder peso sem mudar de massa, basta ir para a Lua. É literalmente a solução mais simples. O problema é o custo da passagem. Deixa eu colocar isso de um jeito que vai ficar na sua memória. Pense em você mesmo agora. Digamos que você pesa 80 quilos aqui no Brasil. Se você fosse para a Lua, você pesaria cerca de 13 quilos.
Se você fosse para Marte, pesaria cerca de 30 quilos. Se você fosse para Júpiter, pesaria cerca de 200 quilos. A sua massa em todos esses lugares seria exatamente a mesma. Você continuaria sendo a mesma coleção de átomos, o mesmo amontoado de moléculas, a mesma pessoa. Mas o esforço que seu coração teria que fazer para bombear sangue, o esforço que seus músculos teriam que fazer para se mover, a pressão que seus joelhos sentiriam ao andar, tudo isso mudaria radicalmente. E agora pensa, quando você sobe numa balança e ela mostra um número, o que você realmente quer saber? Você quer saber sua massa, que é a quantidade de matéria que você tem. Mas a balança está medindo peso, que é a força da gravidade sobre você. Na Terra, onde a aceleração gravitacional é relativamente constante, essa diferença praticamente não importa para o dia a dia. Mas ela importa muito para a sua compreensão do universo. Aliás, há um detalhe fascinante que a maioria das pessoas não sabe. Você pesa diferente em lugares diferentes aqui na própria Terra. Não é só entre a Lua e a Terra, não. Aqui mesmo no nosso planeta, o seu peso varia. E há dois motivos principais para isso. O primeiro é a altitude. Quanto mais alto você está em relação ao centro da Terra, mais fraca é a atração gravitacional que a Terra exerce sobre você. A força gravitacional segue a lei do inverso do quadrado da distância, o que significa que se você dobra a distância entre você e o centro da Terra, a força gravitacional cai para 1/4. Você não vai dobrar essa distância subindo uma montanha, claro. O raio da Terra é de cerca de 6.370 quilômetros e o Monte Everest tem pouco mais de 8,8 quilômetros de altura. Mas mesmo assim, no topo do Everest, você pesaria alguns gramas a menos do que no nível do mar. É uma diferença pequena, mas é real e mensurável. E se você for para o Vale da Morte, que está abaixo do nível do mar, você estará ligeiramente mais próximo do centro da Terra e pesará ligeiramente mais. O segundo motivo é ainda mais surpreendente: a rotação da Terra. Pensa comigo, a Terra está girando. Ela faz uma rotação completa a cada 24 horas, e qualquer objeto em rotação experimenta o que chamamos de força centrífuga, que é a tendência de ser jogado para fora em relação ao eixo de rotação. Quanto mais rápido você gira, maior essa tendência. Aqui está o pulo do gato. A velocidade de rotação da superfície da Terra não é a mesma em todos os lugares. No Equador, a circunferência da Terra é de cerca de 40.000 quilômetros, e ela completa essa volta em 24 horas. Isso significa que alguém vivendo no Equador está se movendo a cerca de 1.670 quilômetros por hora. No Brasil Central, a velocidade é um pouco menor. Em São Paulo, que está mais ao sul, menor ainda. Em Porto Alegre, menor ainda. E se você fosse até o Polo Norte, estaria literalmente no eixo de rotação, movendo-se em círculos tão pequenos que sua velocidade linear seria quase zero. Essa variação na velocidade linear cria uma variação na força centrífuga que se opõe à gravidade. No Equador, a força centrífuga é maior e empurra você ligeiramente para fora, fazendo com que a gravidade efetiva que você sente seja um pouquinho menor. Resultado: pessoas que vivem no Equador pesam ligeiramente menos do que pesariam se estivessem nos polos com a mesma massa. Não muito, mas o suficiente para ser medido com um equipamento preciso. Então, quando você quer perder peso, e programas de dieta falam em perda de peso, o que você realmente está fazendo é perdendo massa. Você quer que amanhã exista menos de você do que existe hoje. Quer que a soma total de partículas que compõem o seu corpo seja menor. E a única forma de fazer isso de verdade, de maneira sustentável e saudável, é consumindo menos energia do que você gasta. Um livro de física sobre perda de peso teria literalmente uma única frase: consuma calorias numa taxa menor do que você as queima. Isso é tudo. O resto é detalhe de implementação. Mas veja que interessante. Quando você perde essa massa, como consequência direta, o seu peso também diminui, porque agora a Terra está puxando menos matéria com a mesma intensidade gravitacional. O número na balança fica menor não porque a gravidade mudou,
mas porque agora há menos de você para ser atraído. Agora, vamos entrar num conceito que é talvez o mais mal compreendido da física cotidiana: a densidade. E aqui é onde a coisa fica realmente fascinante. Porque densidade é o conceito que explica por que um enorme tronco de árvore flutua e uma moedinha de metal afunda. Por que o creme de leite fica na parte de cima do leite? Por que grandes navios de aço, pesando dezenas de milhares de toneladas, flutuam no oceano? Por que o próprio corpo humano pode flutuar na água? E por que bolas de praia ficam na superfície enquanto pedras afundam imediatamente? A densidade é massa dividida por volume. Em outras palavras, quanto de matéria existe em cada pedaço de espaço que um objeto ocupa? A unidade mais intuitiva é gramas por centímetro cúbico, e a água tem uma densidade de exatamente 1 grama por centímetro cúbico. Esse é o padrão de comparação. Se um objeto tem densidade maior que 1 grama por centímetro cúbico, ele afunda na água. Se tem densidade menor, ele flutua. Não importa o tamanho, não importa o peso, não importa do que é feito. A única coisa que importa, a única propriedade que determina se algo flutua ou afunda na água, é a sua densidade comparada com a densidade da água. Pensa num tronco de árvore enorme, um daqueles troncos gigantescos que você vê na Amazônia, tão grande que 5 pessoas de mãos dadas não conseguiriam abraçar. Esse tronco pode pesar toneladas, pode ser extremamente pesado, mas a madeira tem uma densidade menor que a da água, na maioria das espécies. Então o tronco flutua. Não importa que ele pese toneladas. Não importa que você não consiga nem levantar um pedaço dele. A densidade da madeira é menor que 1 grama por centímetro cúbico, então ela flutua. Agora pensa numa moeda de 25 centavos. Ela pesa pouquíssimo, é minúscula, você a segura com 2 dedos sem esforço nenhum. Mas a liga metálica de que ela é feita tem densidade maior que a da água. Então, ela afunda imediatamente. Peso não é o que importa. Tamanho não é o que importa. Densidade é tudo. E tem um exemplo que eu adoro de tão contra-intuitivo que ele é: o creme de leite. Você já ouviu alguém chamar de creme pesado? Em inglês se chama heavy cream. O nome sugere peso, sugere densidade, sugere algo que vai afundar. Mas o creme de leite flutua no leite. É por isso que ele sobe para a superfície. É exatamente essa propriedade que permitia, nas antigas fazendas, separar o creme do leite. Você deixava o leite descansar, o creme subia para cima e você o retirava da superfície com uma colher, processo que em inglês deu o nome ao leite desnatado, skim milk, porque você literalmente esquimava, raspava o creme da superfície. O creme tem menos densidade que o leite porque contém mais gordura e menos proteína e água. E gordura tem densidade menor que água. Então o creme é menos denso, sobe para cima, e o leite mais denso fica embaixo. O nome pesado é completamente enganoso. O creme de leite é, na verdade, mais leve, no sentido correto da palavra, menos denso. Esse mesmo princípio explica algo que você talvez já tenha se perguntado. Por que os navios não afundam? Um navio de aço pode pesar 50 mil, 100 mil, 300 mil toneladas. O aço tem densidade de cerca de 8 gramas por centímetro cúbico, 8 vezes maior que a da água. Se você jogasse um bloco sólido de aço no oceano, ele iria direto para o fundo, sem hesitar. Então, como esses monstros de metal ficam flutuando? A resposta está em entender que a densidade que importa não é a densidade do material de que o navio é feito, mas a densidade efetiva do sistema inteiro. O casco de aço mais tudo o que está dentro dele, incluindo imensas quantidades de ar. Quando os engenheiros navais constroem um navio, eles criam uma estrutura que, vista de fora, é enorme. Mas por dentro, a maior parte do volume é ar. Ar é extremamente pouco denso, pesando apenas cerca de 0,012 gramas por centímetro cúbico. Quando você divide a massa total do navio pelo volume total que ele ocupa, incluindo todo o ar interno, você obtém uma densidade efetiva que é menor que a da água. E por isso ele flutua. O navio flutua pelo mesmo princípio que o tronco de árvore. A densidade média do sistema todo é menor que a da água.
Isso teve implicações militares enormes na história. Você imagina o avanço que foi, no século XIX, construir o primeiro navio de guerra com casco de ferro ou aço? Os navios de madeira eram vulneráveis às balas de canhão. A madeira rachava, perfurava, quebrava. Mas um navio de aço? As balas de canhão ricocheteavam nele. Era literalmente inexpugnável para os canhões da época. O problema que os inventores tiveram que resolver foi exatamente esse: como fazer um barco de aço flutuar. E a solução foi o princípio da densidade efetiva. Você não precisa fazer o navio todo de aço sólido. Você cria um casco de aço com ar dentro. A densidade total do sistema é menor que a da água, e o navio flutua, enquanto é praticamente impenetrável a projéteis de artilharia convencional. Isso mudou a guerra naval completamente, e foi simplesmente a aplicação inteligente de um princípio físico que qualquer pessoa pode entender. A propósito, esse mesmo princípio explica os submarinos. Um submarino pode flutuar na superfície e também afundar até uma certa profundidade e ficar lá suspenso na água. Como? Ele tem tanques especiais chamados tanques de lastro. Quando o submarino está na superfície, esses tanques estão cheios de ar, tornando a densidade efetiva do submarino menor que a da água, fazendo-o flutuar. Quando o submarino quer mergulhar, ele abre válvulas que deixam a água entrar nesses tanques, expulsando o ar. Agora o volume é o mesmo, mas a massa aumentou porque você substituiu ar leve por água pesada. A densidade efetiva do submarino aumenta, ultrapassa a da água, e ele começa a afundar. Quando quer subir, bombeia ar de volta para os tanques, expulsando a água, e a densidade efetiva volta a ser menor que a da água. Simples assim. Engenharia aplicada de densidade. E os humanos? Nós também flutuamos na água, pelo menos a maioria de nós, mas não todos. Por que algumas pessoas flutuam naturalmente e outras afundam? Porque o corpo humano não é feito de um único material com densidade constante. Músculos têm densidade de cerca de 1,06 gramas por centímetro cúbico, ligeiramente maior que a da água. Ossos têm densidade de cerca de 1,5 a 2 gramas por centímetro cúbico, bem maior que a da água. Gordura, por outro lado, tem densidade de apenas cerca de 0,9 gramas por centímetro cúbico, menor que a da água. Os pulmões cheios de ar contribuem com volume enorme e massa pequena, reduzindo a densidade efetiva do corpo. A combinação de tudo isso determina se você flutua ou afunda. Pessoas com mais tecido adiposo relativo flutuam mais facilmente, porque a gordura tem densidade menor que a água. Pessoas muito musculosas e com pouca gordura tendem a ter mais dificuldade para flutuar, porque músculo e osso são mais densos que água. Os pulmões cheios de ar são fundamentais. Quando você inspira fundo, seu volume aumenta significativamente, mas sua massa quase não muda, reduzindo sua densidade efetiva e tornando mais fácil flutuar. E os mamíferos marinhos como baleias e golfinhos? Eles têm uma quantidade enorme de gordura, chamada de blubber, que serve como isolamento térmico nas águas frias do oceano, mas que também tem o efeito colateral maravilhoso de reduzir a densidade efetiva do animal. Uma baleia azul, o maior animal que já existiu neste planeta, pode pesar até 180 toneladas em terra, mas na água ela pesa praticamente zero. Ela está em equilíbrio quase perfeito com a água ao redor. E isso é fundamental para ela conseguir se mover com a energia que tem disponível. Se uma baleia pesasse de verdade 180 toneladas na água, o coração dela precisaria de uma potência inimaginável para manter aquele corpo em movimento. A gordura dela não é um problema de saúde. É uma solução engenhosa de engenharia biológica. Há algo incrivelmente contraintuitivo que eu preciso contar agora. Uma coisa que, quando você entende, muda sua percepção sobre o mundo físico de um jeito permanente. Vamos falar sobre o gelo. O gelo flutua na água. Você sabe disso. Você coloca gelo no copo de água ou refrigerante e ele fica na superfície. Parece óbvio, parece trivial, parece que sempre foi assim e sempre vai ser assim. Mas agora pensa bem. O gelo é feito de água, literalmente.
É a mesma substância, apenas em estado sólido. E o que normalmente acontece quando você resfria algo até solidificar? Ele fica mais denso. Quando você resfria um metal, ele contrai. Quando você resfria a maioria dos líquidos, o sólido resultante afunda no líquido original. Isso é o comportamento normal, o comportamento esperado pela esmagadora maioria das substâncias no universo. Mas a água não. A água é uma exceção extraordinária. E essa exceção é, sem exagero, uma das razões pelas quais você está vivo agora. Para entender por que o gelo flutua, você precisa entender um pouco sobre a molécula de água. Uma molécula de água é H2O, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Essa molécula tem uma geometria peculiar. O átomo de oxigênio é maior e mais eletronegativo, puxando os elétrons para perto de si. Os dois átomos de hidrogênio ficam em ângulo, não em linha reta. Isso cria uma molécula com uma extremidade ligeiramente negativa, perto do oxigênio, e uma extremidade ligeiramente positiva, perto dos hidrogênios. Esse é o dipolo elétrico da molécula de água. Como consequência, moléculas de água se atraem entre si de maneira peculiar. O lado positivo de uma molécula atrai o lado negativo de outra, criando ligações que chamamos de pontes de hidrogênio. Essas ligações são o que torna a água uma substância tão extraordinária. Agora, no estado líquido, as moléculas de água estão em constante movimento, quebrando e formando pontes de hidrogênio a todo momento. As moléculas são relativamente próximas entre si, embora não em arranjo fixo. Quando você resfria a água, as moléculas perdem energia cinética e se movem mais devagar. Até certa temperatura, como acontece com a maioria das substâncias, a água fica mais densa ao esfriar, porque as moléculas têm menos energia para se afastar umas das outras. Mas quando você chega perto de 4 graus Celsius, algo peculiar começa a acontecer. As moléculas de água, ao se aproximarem ainda mais, começam a se organizar nas pontes de hidrogênio de um jeito específico. E essa organização específica requer que as moléculas fiquem mais afastadas entre si do que no líquido desordenado. É como se você tivesse um grupo de pessoas em um espaço fechado, todas andando em direções aleatórias, e de repente todas fizessem uma coreografia organizada. A coreografia organizada às vezes ocupa mais espaço que o movimento caótico. Quando a água congela a 0 graus Celsius, as moléculas formam uma estrutura cristalina hexagonal. Essa estrutura, com todas as pontes de hidrogênio bem organizadas, é mais espaçada que o líquido equivalente. A água expande em volume em cerca de 9% ao congelar. Ou seja, o mesmo número de moléculas de água, no estado sólido, ocupa 9% mais espaço do que no estado líquido. E, portanto, a densidade do gelo é cerca de 9% menor que a densidade da água líquida. Resultado, o gelo flutua, e não apenas um pouquinho. Quando você coloca um cubo de gelo no copo, cerca de 90% do cubo fica submerso, e apenas 10% fica acima da superfície da água. Isso, aliás, é a origem da expressão ponta do iceberg. Um iceberg é uma montanha de gelo flutuando no oceano com apenas uma pequena fração visível acima da superfície. A parte invisível é a esmagadora maioria da massa de gelo. Esse detalhe de 10% acima da água tem uma consequência que confunde muita gente. Quando o gelo derrete, o nível da água não sobe. Pensa bem. O cubo de gelo já está deslocando um volume de água igual ao seu próprio peso. Quando ele derrete e se torna líquido, ele ocupa exatamente o espaço que estava deslocando antes. O nível da água permanece idêntico. Você pode testar isso em casa. Encha um copo com água até a borda. Coloque um cubo de gelo e espere derreter sem derramar nada. Não vai transbordar, mesmo que o gelo estivesse acima da borda do copo antes de derreter. E aqui chegamos à consequência mais profunda e mais importante de tudo isso. Há debates contínuos sobre as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar. E você, frequentemente, ouve pessoas dizerem que o derretimento do gelo ártico vai elevar o nível dos oceanos. Mas há um detalhe crucial aqui que muda completamente o quadro. O Ártico, onde fica o Polo Norte,
é um oceano coberto de gelo. O gelo ártico está flutuando no oceano, e como acabamos de ver, gelo flutuando não aumenta o nível da água quando derrete. Aquele gelo ártico, por estar flutuando, já está deslocando o volume de água equivalente ao seu peso. Quando derrete, ocupa exatamente esse espaço. O nível do mar não sobe por causa do gelo ártico flutuante. Onde está o perigo real? Na Antártida e na Groenlândia. O gelo antártico não está flutuando no oceano. Ele está em terra firme sobre o continente antártico. Da mesma forma, uma enorme quantidade de gelo cobre a Groenlândia. Esse gelo não está deslocando nada. Ele está em cima da terra. Se ele derreter, a água resultante vai escorrer para o oceano e se somar ao volume já existente. Aí sim, o nível do mar sobe. E a escala é aterrorizante. Se todo o gelo da Antártida e da Groenlândia derretesse, o nível do mar subiria cerca de 70 metros. 70 metros. Pense em um prédio de 23 andares inteiramente submerso. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a tendência é preocupante. E entender a física por trás disso é o primeiro passo para entender as discussões climáticas com mais profundidade. Mas voltemos ao gelo, porque ele tem mais segredos para revelar. Esse comportamento incomum da água, de ser menos densa no estado sólido, tem uma consequência biológica de imenso alcance que raramente é mencionada. Imagine o que aconteceria se o gelo fosse mais denso que a água, como acontece com praticamente todas as outras substâncias. No inverno, quando a superfície de um lago ou rio esfria, o gelo se formaria na superfície e então afundaria, porque seria mais denso. Mais gelo se formaria na superfície, afundaria, e assim por diante. Os lagos congelariam de baixo para cima. Com o tempo, dependendo do rigor do inverno, o lago inteiro poderia congelar completamente de cima a baixo. E toda a vida aquática, todos os peixes, todos os organismos que vivem naquele lago, morreriam. Não haveria zona de refúgio líquida. A vida aquática em regiões de inverno rigoroso seria impossível. Mas como o gelo é menos denso que a água, o que realmente acontece é o seguinte. Quando o ar frio do inverno resfria a superfície do lago, a água da superfície esfria. Ao esfriar, ela fica mais densa e afunda, sendo substituída por água mais quente, vinda das camadas inferiores. Isso continua acontecendo até que toda a água do lago chegue a 4 graus Celsius, a temperatura de máxima densidade da água. A partir daí, algo muda. A água da superfície continua esfriando, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 grau, mas agora ela fica menos densa do que a água a 4 graus abaixo dela. Então, ela para de afundar. Ela fica na superfície. E quando a temperatura chega a 0 graus Celsius, ela congela, formando uma camada de gelo na superfície do lago. Mas agora essa camada de gelo age como um isolante. O ar frio está acima do gelo, mas o gelo impede que esse frio se transmita rapidamente para a água abaixo. Embaixo do gelo, a água permanece líquida, a temperaturas próximas de 4 graus Celsius. Os peixes, as plantas aquáticas, todos os organismos ficam em um casulo líquido e relativamente quente embaixo do teto de gelo. Isso não é apenas um detalhe interessante. É uma das razões fundamentais pelas quais a vida complexa evoluiu neste planeta. Se a água se comportasse como a maioria das substâncias e o gelo fosse mais denso que o líquido, a vida aquática em regiões temperadas e frias seria impossível. E como a vida começou nos oceanos e nos corpos de água, é provável que a vida como a conhecemos simplesmente não existisse. Quando você coloca um cubo de gelo no seu copo de refrigerante, você está olhando para uma das propriedades mais biologicamente importantes da química do universo. Há mais um aspecto do gelo que precisa ser explorado, porque ele é fascinante e tem aplicações práticas que você provavelmente nunca imaginou. Quando a água congela, ela expande. E essa expansão cria uma força colossal. Água que está congelando inside de um tubo de metal, por exemplo, não tem para onde expandir. Então ela empurra as paredes do tubo com uma força enorme. O metal pode resistir até certo ponto, mas se a temperatura cair o suficiente,
a expansão do gelo supera a resistência do metal e o tubo rompe. É exatamente isso que acontece com os encanamentos no inverno, em regiões de frio intenso. E há um detalhe contraintuitivo fascinante sobre esse processo. Quando o tubo rompe, no momento em que ele rompe, não ocorre vazamento. Por quê? Porque o gelo está lá, bloqueando o caminho. O gelo que causou a ruptura também tampa o buraco. O vazamento catastrófico só acontece depois, quando a temperatura sobe novamente, o gelo derrete, e aí a água escorre livremente pelo tubo rompido. Isso é porque, às vezes, após um período de frio intenso em cidades não acostumadas com o inverno, quando o calor volta, de repente aparecem inundações em casas e ruas. Não foi o frio que causou os danos visíveis, foi o calor subsequente que os revelou. Mas o gelo pode ser comprimido de outro jeito que não em tubos. Pensa assim, se você pegar um cubo de gelo a menos 1 grau Celsius, por exemplo, ele está congelado. Mas se você aplicar uma pressão enorme sobre ele, comprimindo-o, o que acontece? O gelo, para ceder a essa pressão e ocupar um volume menor, tem uma saída. Ele pode derreter e virar água. A água ocupa menos espaço que o gelo. Então, sob pressão enorme, mesmo a temperaturas abaixo de zero, o gelo pode derreter localmente, e quando você retira a pressão, o líquido congela instantaneamente de volta. Isso parece esotérico, mas tem uma aplicação cotidiana elegante: o patinação no gelo. Os patins têm lâminas extremamente afiadas. Quando um patinador coloca o peso sobre a lâmina, toda a força do seu corpo se concentra naquela lâmina fina. A pressão por centímetro quadrado é enorme. E essa pressão enorme derrete localmente uma fina camada de gelo embaixo da lâmina. O patinador então está deslizando sobre uma fina película de água líquida, não sobre o gelo sólido. É por isso que o gelo é escorregadio para patins, e é por isso que a patinação é tão fluida e graciosa. O gelo coopera, derretendo exatamente onde você precisa e congelando de volta logo depois. Essa mesma propriedade, curiosamente, é usada por bares sofisticados para criar esferas perfeitas de gelo para drinks premium. Você pega um bloco de gelo e uma prensa de cobre ou latão no formato de uma esfera. A prensa é colocada sobre o bloco de gelo. O peso da prensa exerce pressão sobre o gelo, que derrete localmente na interface com o metal. O metal, mais quente que o gelo, vai moldando o gelo ao redor. O gelo que derrete pela pressão recongela ao redor, onde a pressão é menor. O resultado é uma esfera perfeitamente formada de gelo denso e transparente. É física sendo aplicada para fazer drinks mais bonitos. E funciona. Tudo isso que discutimos sobre densidade, massa e peso nos prepara para a próxima ideia, que é talvez a mais espetacular de todas. O que é a ausência de peso? O que é a imponderabilidade? Essa condição que os astronautas experimentam. Quando você vê as imagens dos astronautas na Estação Espacial Internacional, flutuando livremente dentro do módulo ou em atividades extraveiculares, câmeras lentamente girando no espaço vazio enquanto a Terra azul gira lá embaixo, o que exatamente está acontecendo? A maioria das pessoas tem uma resposta intuitiva. Eles estão longe da Terra, então a gravidade não os alcança. Mas essa resposta está completamente errada. E corrigir esse erro nos leva a um dos insights mais belos de toda a física. Vamos começar com uma pergunta. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a uma altitude de aproximadamente 400 quilômetros. Quanto é 400 quilômetros em relação ao raio da Terra? O raio da Terra é de aproximadamente 6.370 quilômetros. Então, os astronautas na estação espacial estão a uma distância do centro da Terra de 6.370 mais 400, ou seja, 6.770 quilômetros. Usando a lei do inverso do quadrado, a força gravitacional da Terra na estação espacial é de aproximadamente 88% da que existe na superfície. 88%. Os astronautas na estação espacial estão sujeitos a 90% da força gravitacional que você sente agora. A gravidade lá é quase a mesma que aqui. Então por que eles flutuam?
Para entender isso, você precisa pensar no que peso realmente significa. Você já sabe que peso é a força da gravidade sobre você. Mas pensa em como você mede esse peso. Você pisa numa balança. A balança tem uma mola interna que é comprimida pelo seu peso. O quanto ela comprime indica o seu peso. Mas o que está acontecendo fisicamente é que a gravidade puxa você para baixo. E o chão, através da balança, empurra você para cima com força igual. Esse equilíbrio de forças, você puxado para baixo pela gravidade e empurrado para cima pelo chão, é o que cria a sensação de peso. A pressão que você sente nos seus pés, o esforço dos seus músculos para manter a postura ereta, tudo isso existe porque o chão está te impedindo de cair. Agora imagine que você está em um elevador. Elevador parado, você está de pé nele, balança embaixo dos seus pés, mostrando o seu peso normal. Perfeito. O cabo se rompe. O elevador começa a cair em queda livre. O que acontece com a leitura da balança? Ela cai para zero. Instantaneamente. Você continua tendo a mesma massa. A gravidade continua puxando você com a mesma força, 98% da força normal, ou praticamente isso em pouco tempo de queda. Mas agora o elevador está caindo junto com você. O elevador não está mais te empurrando para cima. Você não está mais sendo comprimido contra o chão do elevador. Não existe mais aquela força de reação que criava a sensação de peso. Você, o elevador, a balança, todos estão caindo juntos na mesma taxa. Em relação ao elevador, você está flutuando. Você está em imponderabilidade, em queda livre. E é exatamente isso que está acontecendo com os astronautas na estação espacial. Os astronautas não estão fora do alcance da gravidade. A gravidade da Terra os alcança com quase a mesma intensidade que alcança você. Mas eles estão em queda livre em direção à Terra. Agora você pergunta, por que eles não batem na Terra então? Por que a estação espacial não cai? E aqui está a beleza da coisa. Ela está caindo. Ela está o tempo todo caindo em direção à Terra, mas ela também está se movendo para o lado, horizontalmente, com uma velocidade enorme. E a velocidade horizontal é tão grande que enquanto a estação cai alguns metros em direção à Terra, a Terra se curva para longe dela na mesma proporção. O resultado é que a estação nunca se aproxima da superfície, nunca se afasta dela, e continua orbitando numa altura constante. Isso é o que é uma órbita, queda livre constante em direção a um corpo, combinada com velocidade horizontal suficiente para que a curvatura do planeta cancele continuamente essa queda. Para isso funcionar na órbita baixa da Terra, onde está a estação espacial, o objeto precisa se mover horizontalmente a cerca de 8 km por segundo. 8 km por segundo. 28 mil km por hora. Nessa velocidade, o objeto completa uma órbita em torno da Terra em aproximadamente 90 minutos. Os astronautas na estação espacial veem 16 nascer e pôr do Sol por dia. Cada vez que a estação completa um giro ao redor da Terra, ela entra na sombra da Terra brevemente e depois volta para a luz. 16 sunrises, 16 sunsets a cada 24 horas. É uma vida em velocidade acelerada de uma certa perspectiva. Quem primeiro entendeu isso com clareza foi Isaac Newton, no século XVII. E o que é fascinante na história de Newton é que ele conectou dois fenômenos que pareciam completamente diferentes. Objetos caindo aqui na Terra, como a famosa maçã da lenda, e a órbita da Lua ao redor da Terra. Newton percebeu que o que mantinha a Lua em órbita era a mesma força que fazia a maçã cair, a gravidade. E ele visualizou isso com um experimento mental poderoso. Imagine um canhão no topo de uma montanha altíssima, tão alta que não há atmosfera. Você dispara o canhão horizontalmente. A bala sai, segue um arco e cai no chão alguma distância adiante. Você dá mais pólvora ao canhão. A bala sai mais rápido, vai mais longe, mas ainda cai. Você aumenta mais a velocidade. A bala vai ainda mais longe. Mas agora você nota algo. A Terra não é plana. A Terra é redonda. E enquanto a bala está viajando para frente e para baixo ao mesmo tempo, a superfície curva da Terra também está se curvando para baixo. A bala está caindo em direção à Terra,
mas a Terra está se curvando para longe dela. Se você atingir a velocidade certa, exatamente certa, a taxa de queda da bala é exatamente igual à taxa com que a Terra se curva embaixo dela. A bala nunca atinge a superfície. Ela continua viajando, curva após curva, e, eventualmente, volta ao ponto de partida. Isso é uma órbita. Isaac Newton inventou a ideia de satélite artificial com esse experimento mental, séculos antes de termos a tecnologia para lançar qualquer coisa ao espaço. Essa compreensão tem consequências práticas imensas para a exploração espacial. Quando um foguete é lançado, a maior parte do combustível não é usada para ganhar altitude. A maior parte é usada para ganhar velocidade horizontal. Para subir até 400 km de altitude, você precisa de uma certa quantidade de energia. Mas para se manter lá em órbita, você precisa de muito mais energia adicional para alcançar os 8 km por segundo de velocidade horizontal necessários. Se você simplesmente subisse 400 km e parasse, você cairia imediatamente de volta para a Terra. É a velocidade que mantém você em órbita, não a altitude. E agora, vamos expandir ainda mais. A imponderabilidade não é uma propriedade exclusiva do espaço. Você experimenta imponderabilidade parcial em algumas situações aqui na Terra. Quando você está numa montanha-russa descendo uma rampa íngreme, você sente aquela sensação de barriga vazia, de levitar ligeiramente no assento. Isso é imponderabilidade parcial. A estrutura da montanha-russa está acelerando para baixo quase tão rápido quanto a gravidade está te puxando. Então, o assento está empurrando você com menos força do que normalmente. Quando você pula de um trampolim e está no ar, por uma fração de segundo você está em queda livre, sem contato com nenhuma superfície. A gravidade continua te puxando, mas nada está te empurrando em sentido contrário. Nesse momento brevíssimo, você está em imponderabilidade total. Se você pudesse congelar aquele momento e medir o seu peso numa balança que estivesse caindo com você, marcaria 0. A NASA usa isso para treinar astronautas aqui na Terra. Existe um avião especial, chamado informalmente de Vomit Comet, pelos astronautas, que faz parábolas repetidas. O avião sobe em ângulo íngreme, atinge o topo da parábola e então voa em queda livre pelo lado descendente, como uma pedra jogada para cima e deixada cair. Durante esses 25 segundos aproximadamente de queda livre controlada, tudo dentro do avião está em imponderabilidade. Os astronautas flutuam, os objetos soltam e ficam suspensos no ar. A água em estado livre forma bolhas. É o mesmo princípio do elevador com o cabo cortado, mas de forma controlada e repetida. A NASA usa isso para simular a imponderabilidade do espaço, sem precisar lançar nada ao espaço. E tem mais um jeito de criar a sensação de peso, a aceleração. Pensa assim. Se você está dentro de uma espaçonave no espaço profundo, bem longe de qualquer planeta, sem nenhuma gravidade significativa atuando sobre você, e os motores da nave estão desligados, você está em imponderabilidade, flutuando livremente. Agora, o piloto acende os motores. A nave começa a acelerar. O que você sente? Você é empurrado contra o piso da nave, exatamente como é empurrado contra o chão aqui na Terra pela gravidade. Se a nave acelera a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a mesma aceleração da gravidade terrestre, você sente exatamente o mesmo peso que sentiria aqui. Você poderia andar pela nave, colocar objetos em prateleiras e eles ficam no lugar. Derramar água que ela cai em direção ao piso, tudo exatamente como na Terra. Isso levou Einstein a um insight revolucionário que ele chamou de princípio da equivalência. É impossível distinguir localmente entre estar parado em um campo gravitacional e estar acelerando em um foguete sem campo gravitacional. As duas situações são fisicamente equivalentes. Você não pode fazer nenhum experimento dentro de um quarto fechado que te diga se você está parado na superfície da Terra ou acelerando em um foguete no espaço. As leis da física são idênticas nos dois casos. Esse princípio foi o ponto de partida para a teoria geral da relatividade de Einstein, uma das maiores realizações intelectuais da humanidade.
E tudo começou pensando sobre o que você sente quando está numa caixa acelerada. Isso tem implicações práticas para viagens longas ao espaço. Uma das principais preocupações com missões a Marte, que levam de 6 a 9 meses com a tecnologia atual, é a perda de massa óssea e muscular dos astronautas. Em imponderabilidade, o corpo humano começa a se adaptar. Sem gravidade puxando o esqueleto, os ossos perdem densidade. Sem a necessidade de suportar o próprio peso, os músculos atrofiam. Após 6 meses na estação espacial, os astronautas precisam de extensas sessões de fisioterapia para recuperar a condição física anterior. Imagine o estado em que chegariam após uma viagem de 9 meses até Marte, mais os meses de missão na superfície marciana, mais a viagem de volta. Uma solução elegante seria fazer a nave acelerar continuamente. Se você acelerar a metade do caminho até Marte, com aceleração de 1G, e então virar a nave e desacelerar na segunda metade com a mesma taxa, os astronautas sentiriam peso o tempo todo. E chegar em Marte em semanas, não em meses. O problema é o combustível necessário para manter essa aceleração. Com a propulsão química convencional é impossível. Com propulsão nuclear ou outras tecnologias avançadas, talvez seja viável no futuro. Outra solução que aparece frequentemente na ficção científica e está sendo seriamente estudada para o futuro é rotacionar a espaçonave. Se você pegar um cilindro, um anel ou qualquer estrutura circular e fazê-la girar, o que as pessoas dentro dessa estrutura sentem? Se estiverem na borda externa, sentem a força centrífuga as empurrando para fora, em direção à borda. Essa força age exatamente como a gravidade. Se o raio da estrutura e a velocidade de rotação forem adequados, a força centrífuga pode replicar a sensação de 1G, de gravidade terrestre normal. Você andaria pela borda interna do anel como se fosse um chão, objetos cairiam na direção para fora, água escorreria normalmente. Esse é o conceito por trás das enormes estações espaciais rotacionais que você vê em filmes de ficção científica. Do ponto de vista físico, o conceito é completamente sólido. A engenharia de construir uma estrutura dessas no espaço é o desafio. A rotação também explica algo aqui na Terra que mencionamos antes. A diferença de peso entre o Equador e os polos. A Terra está girando. As pessoas no Equador estão se movendo em um círculo de aproximadamente 40 mil quilômetros de circunferência a cada 24 horas. A força centrífuga resultante se opõe à gravidade em cerca de 0,34% no Equador. Isso parece pequeno, mas é mensurável. Se a Terra girasse mais rápido, essa força centrífuga seria maior. Existe uma velocidade de rotação, aliás, na qual a força centrífuga no Equador igualaria exatamente a gravidade, e as pessoas no Equador estariam em imponderabilidade, flutuando levemente acima do solo. Essa velocidade, curiosamente, corresponde a uma rotação completa em aproximadamente 88 minutos. O mesmo tempo que um satélite em órbita baixa leva para circundar a Terra. Isso não é coincidência. É a mesma física. Em ambos os casos, a velocidade horizontal é tal que a força centrípeta necessária para manter o objeto em seu círculo é exatamente igual à força gravitacional disponível. 88 minutos. Esse número também aparece em outro lugar surpreendente. Se você pudesse cavar um túnel direto através do centro da Terra, de um lado ao outro, e soltasse um objeto nesse túnel, ele cairia em direção ao centro. Ultrapassaria o centro por inércia, subiria para o outro lado e voltaria, oscilando para cá e para lá como um pêndulo. O tempo de ida e volta completo seria exatamente 88 minutos. A física é bonita quando você percebe como os números se encaixam. Tudo o que discutimos nessa jornada, da diferença entre massa e peso, passando pela densidade e por que as coisas flutuam, pelas propriedades extraordinárias da água e do gelo, até a imponderabilidade dos astronautas e as bases da gravidade artificial, está conectado por fios invisíveis de física profunda. E a beleza disso é que esses conceitos não estão confinados a livros didáticos ou laboratórios de universidade.
Eles estão operando ao seu redor o tempo todo, em cada copo de água com gelo que você bebe, em cada navio que você vê no horizonte, em cada transmissão de televisão via satélite que você assiste, em cada avião que cruza o céu. O tronco de árvore que flutua no rio não está ignorando a gravidade. Ele está obedecendo perfeitamente à lei da gravidade e ao princípio de Arquimedes ao mesmo tempo. O iceberg que só mostra 1/10 de si, acima da superfície do oceano, não está fazendo nada misterioso. Ele está simplesmente sendo menos denso que a água ao seu redor. A baleia que pesa 180 toneladas em terra e 0 no oceano não está quebrando leis físicas. A imponderabilidade dela na água é tão real e física quanto o peso dela em terra, e ambas são consequências das mesmas leis. O astronauta que flutua na estação espacial não está fora do alcance da gravidade. Ele está sendo tão totalmente dominado pela gravidade que está caindo para sempre, e a velocidade horizontal o salva de bater na Terra. Cada uma dessas situações é um exemplo de leis físicas universais se manifestando em contextos diferentes e produzindo resultados que inicialmente parecem misteriosos ou contraditórios, mas que se revelam completamente coerentes quando você entende o que está acontecendo. E esse é o presente que a física oferece, um jeito de olhar para o mundo e ver não magia, não acaso, não exceções, mas padrões profundos e elegantes que se repetem em todas as escalas, do cubo de gelo no seu copo ao satélite que orbita a Terra a 8 km por segundo, do blubber da baleia à força centrífuga que reduziria o seu peso no Equador se a Terra girasse mais rápido. E há algo ainda mais fascinante quando você pensa em tudo isso num nível mais profundo. Todas essas coisas, a densidade da água, a expansão do gelo, a força gravitacional, a possibilidade de órbitas estáveis, são o que são por causa de constantes fundamentais da natureza que poderíamos imaginar que fossem diferentes. A densidade da água poderia ser maior ou menor. A constante gravitacional poderia ser mais forte ou mais fraca. A água poderia contrair ao congelar, como a maioria das substâncias. Se qualquer dessas propriedades fosse diferente de um jeito específico, a cadeia de consequências seria dramática. Se o gelo afundasse, a vida aquática em regiões frias seria impossível. Se a gravidade fosse muito mais fraca, estrelas e planetas não formariam. Se fosse muito mais forte, estrelas queimariam seu combustível rapidamente demais para que vida tivesse tempo de evoluir. O universo que habitamos tem a combinação específica de propriedades que permite que existamos. Isso não significa que o universo foi projetado especificamente para nós. Provavelmente, há outras combinações de constantes que permitiriam outras formas de existência que não conseguimos imaginar. Mas significa que cada vez que você olha para um cubo de gelo flutuando no seu copo, você está olhando para uma das propriedades físicas que tornou possível a evolução de seres com olhos para olhar. A água tem que expandir ao congelar, e por isso o gelo tem que flutuar, e por isso os lagos não congelam de baixo para cima, e por isso a vida aquática sobrevive ao inverno, e por isso a cadeia evolutiva que levou a você não foi interrompida há centenas de milhões de anos numa glaciação. Há conexões entre o cotidiano mais trivial e as condições profundas que tornam a vida possível. A próxima vez que você estiver de dieta e subir na balança, lembre-se, você não está perdendo peso, está perdendo massa. O peso é uma consequência. A massa é a essência. A próxima vez que você ver um navio enorme no porto, pense na densidade efetiva do sistema inteiro, casco de aço mais todo o ar dentro, sendo menor que a da água. A próxima vez que você colocar gelo no copo, observe os 10% acima da superfície e pense nas pontes de hidrogênio que fazem com que o gelo seja menos denso que a água e pense nos ecossistemas de água doce que sobrevivem ao inverno por causa disso. E a próxima vez que você assistir a uma transmissão ao vivo de astronautas flutuando na estação espacial, saiba que eles não estão fora do alcance da gravidade. Eles estão completamente dentro do alcance da gravidade. São prisioneiros de uma queda constante, salva pela velocidade horizontal que Newton calculou 3 séculos atrás, com papel,
pena e uma compreensão profunda das mesmas leis que governam o seu peso na balança do banheiro. Cada vez que a física te parece contraintuitiva, quando o creme de leite sobe em vez de afundar, quando o navio de aço não afunda, quando o gelo flutua, quando o astronauta flutua dentro da gravidade, isso não é a realidade sendo caprichosa, é a realidade sendo ela mesma, seguindo regras que são consistentes e universais. E a estranheza que você sente é o sinal de que você está chegando mais perto de enxergar o mundo como ele realmente é, e não como a intuição superficial sugere que ele deveria ser. Intuição é construída pela experiência cotidiana, com objetos de tamanho e velocidade humanos, em condições normais, mas a realidade vai muito além das condições normais do cotidiano. E quando você se aventura além, encontra um mundo que é estranho, e preciso, e elegante, e conectado de maneiras que ninguém conseguiu antecipar antes de olhar com cuidado. Então, da próxima vez que alguém disser que quer perder peso, você vai saber que a física prefere dizer quer perder massa. Da próxima vez que alguém disser que a baleia pesa 180 toneladas, você vai saber que essa medida só é verdadeira fora do único ambiente onde a baleia realmente existe. Da próxima vez que alguém disser que os astronautas estão fora da gravidade, você vai saber que estão, na verdade, completamente dentro dela, numa queda infinita que nós romanticamente chamamos de órbita. E da próxima vez que você se perguntar por que o gelo flutua, você vai saber que a resposta está nas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, na estrutura hexagonal do gelo, na expansão de 9% ao solidificar, e que essa propriedade aparentemente trivial é parte da razão pela qual existe vida suficientemente complexa neste planeta para fazer essa pergunta. O universo funciona do jeito que funciona, não do jeito que achamos que deveria, e aprender a diferença é o começo de toda a sabedoria científica. A física não te pede para aceitar o que não faz sentido. Ela te pede para expandir o seu sentido, para alargá-lo, para torná-lo capaz de abraçar uma realidade maior e mais rica do que aquela que a experiência cotidiana fornece. E cada conceito que aprofundamos, massa versus peso, densidade, flutuação, imponderabilidade, órbita, gravidade artificial, cada um desses é um degrau nessa escada. Uma escada que começa na balança do banheiro e termina nas perguntas mais profundas que a humanidade já fez sobre a natureza do espaço, do tempo e da existência. Não existe buraco na lógica, não existe magia escondida, existe física, operando com consistência absoluta, em cada canto do universo que já observamos, da escala do átomo à escala do cosmo. E a beleza disso, a sua beleza profunda, é que as mesmas leis que fazem o gelo flutuar no seu copo, fazem a Lua orbitar a Terra, fazem os satélites transmitir seus programas favoritos, fazem os oceanos não congelar completamente, fazem a vida ser possível. A mesma física em toda parte. Um universo coerente, consistente e imensamente mais interessante do que jamais parece à primeira vista. Mas antes de terminar, quero voltar a algo que ficou incompleto, porque merece uma exploração mais profunda: a densidade da água e como ela varia com a temperatura. Porque essa variação tem implicações que vão muito além dos lagos congelando no inverno. A água do mar, que cobre 71% do planeta Terra, não é estática. Ela está em movimento constante, movendo-se em correntes gigantescas que circulam pelos oceanos em ciclos que levam centenas e às vezes milhares de anos para completar. Essas correntes são chamadas de correntes termoalinas, e o próprio nome te diz tudo: termo, de temperatura, e alina, de sal. São correntes movidas por diferenças de temperatura e salinidade, e ambas afetam a densidade da água. Água mais fria é mais densa que água mais quente. Água mais salgada é mais densa que água menos salgada. Essas diferenças de densidade criam gradientes que movem enormes massas de água ao redor do planeta num sistema chamado de circulação de revolvimento meridional, ou às vezes chamado de esteira transportadora global. Funciona assim em linhas gerais. No Atlântico Norte, perto da Groenlândia e do Mar da Noruega, a água superficial esfria dramaticamente no inverno polar.
Ao esfriar, ela fica mais densa. Ao evaporar, aumenta a sua salinidade, ficando ainda mais densa. Essa água fria e salgada, a mais densa do Atlântico Norte, afunda até o fundo do oceano e começa uma longa jornada para o sul ao longo do fundo do oceano. Enquanto ela afunda, a água mais quente e menos densa da superfície precisa vir de algum lugar para tomar o seu lugar. E essa reposição superficial vem do sul, do Atlântico tropical na forma da corrente do Atlântico Norte, que é a extensão do que conhecemos como corrente do Golfo. Essa corrente superficial quente transporta calor do Caribe e do Atlântico Equatorial até as latitudes europeias, mantendo a Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, a Alemanha e a Escandinávia, muito mais quentes do que deveriam estar para a sua latitude. Londres está na mesma latitude que Calgary, no Canadá, ou que partes do sul da Sibéria. Mas o clima de Londres é infinitamente mais ameno. A razão é essa corrente de calor trazida pelo Atlântico. E o que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Tem tudo a ver. O aquecimento global está derretendo o gelo da Groenlândia. Esse gelo contém água doce, que ao derreter e escorrer para o Atlântico Norte, introduz grandes quantidades de água fria e pouco salgada no mesmo lugar onde a corrente termoalina começa. Essa água doce e pouco salgada é menos densa do que a água salgada que afundava antes. Ela interfere com o processo de afundamento que impulsiona a circulação. Se a corrente termoalina enfraquecer significativamente, Europa deixaria de receber o calor que a corrente do Golfo traz. Paradoxalmente, o aquecimento global poderia causar um esfriamento dramático na Europa. Isso parece contraditório, mas a física é clara. Estamos perturbando um sistema circulatório oceânico que depende de diferenças de densidade para funcionar, e ao introduzir água menos densa nele, corremos o risco de desacelerá-lo ou até pará-lo. Não sabemos com certeza quando ou se isso acontecerá em grau catastrófico. A ciência climática é complexa, mas o mecanismo físico é sólido e bem compreendido, e é mais uma demonstração de como propriedades físicas básicas, como a densidade da água e sua variação com temperatura e salinidade, têm consequências que se espalham por todo o sistema terrestre. E já que estamos falando de propriedades especiais da água, deixa eu mencionar mais uma que é igualmente fascinante e raramente recebe a atenção que merece: a tensão superficial. A água tem uma tensão superficial excepcionalmente alta para um líquido tão simples. Isso acontece pelas mesmas pontes de hidrogênio que tornam o gelo menos denso que a água. Na superfície da água, as moléculas não têm vizinhas por cima, apenas por baixo e pelos lados. Então elas formam pontes de hidrogênio especialmente fortes entre si na superfície, criando uma espécie de filme elástico. Essa tensão superficial é o que permite que insetos como as aranhas d'água caminhem sobre a superfície da água sem afundar. Eles não são menos densos que a água, eles são mais densos, mas eles distribuem seu peso por uma área grande o suficiente para que a tensão superficial o suporte. É como caminhar em cima de uma membrana elástica. Se você perfurar a membrana com um ponto concentrado, cai. Mas se você distribuir a pressão por uma área ampla, a membrana aguenta. Essa tensão superficial também é fundamental para a vida das plantas. As raízes de uma árvore absorvem água do solo. Essa água precisa subir pelos capilares do xilema, os pequenos tubos internos da árvore, às vezes até 50, 60, 100 metros de altura. Como a água chega ao topo de uma sequoia, que pode ter mais de 100 metros de altura? Parte da resposta é a transpiração. As folhas perdem água para o ar por evaporação, criando uma pressão negativa que puxa a água de baixo para cima. Mas outra parte crucial é a coesão e adesão da água, propriedades que derivam das mesmas pontes de hidrogênio. As moléculas de água se atraem tão fortemente entre si que formam colunas contínuas que podem ser puxadas para cima como uma corda sólida. Se uma bolha de ar penetra no xilema e quebra essa coluna, o transporte de água naquele capilar cessa imediatamente. Toda a coluna perde a continuidade e colapsa. As propriedades moleculares da água,
As mesmas que fazem o gelo flutuar também alimentam as árvores mais altas do planeta. Agora voltemos ao espaço por um momento, porque há um aspecto da gravidade e da imponderabilidade que merece atenção especial e que conecta tudo o que discutimos de uma maneira inesperada. Você sabe que na estação espacial os astronautas flutuam. Mas o que acontece com líquidos lá dentro? A água não tem baixo nem cima. Não existe direção em que a gravidade a puxa com mais força do que em qualquer outra. Então a água não cai para o chão. Ela forma gotas esféricas que flutuam no ar. A tensão superficial que mencionamos antes é a única força relevante para pequenas quantidades de água. E ela puxa a água em direção a uma forma que minimiza a energia superficial, que é uma esfera. E assim, na imponderabilidade, toda a água livre forma esferas perfeitas. Gotas de refrigerante, de suco, de lágrimas dos olhos dos astronautas, todas esféricas, flutuando livremente até bater em alguma superfície. Isso cria desafios práticos enormes. Como você bebe água quando ela não vai para a direção de um copo? Como você toma banho quando a água não escorre? Como você usa um extintor de incêndio quando a espuma não tem direção preferencial? A engenharia de suporte à vida em imponderabilidade teve que resolver cada um desses problemas. Astronautas bebem água em bolsas com canudos vedados. Tomam banho com esponjas úmidas. Os extintores de incêndio são especialmente projetados. O lixo tem que ser embalado imediatamente, porque qualquer pedaço solto flutua e pode causar problemas. O ar tem que ser circulado ativamente por ventiladores, porque sem gravidade não existe convecção natural. O ar quente e frio não se misturam espontaneamente. Uma vela acesa em imponderabilidade cria uma chama esférica que rapidamente consome todo o oxigênio à sua volta e se apaga, porque sem convecção o ar fresco não flui para substituir o consumido. Cada aspecto da vida cotidiana que você realiza automaticamente na Terra, beber, cozinhar, limpar, respirar ar fresco, descansar o corpo cansado, tudo isso exige soluções de engenharia especialmente projetadas quando você remove a gravidade. E toda a razão pela qual isso é necessário é que a nossa biologia, nossa fisiologia, toda a nossa anatomia evoluiu durante centenas de milhões de anos em um ambiente de um G constante. Nossos corações foram moldados para bombear sangue para cima, contra a gravidade, em direção ao cérebro. Nossos ossos foram moldados para suportar nosso peso vertical. Nosso sistema vestibular no ouvido interno foi moldado para detectar o puxão da gravidade e nos dizer qual é o lado de cima. Retire a gravidade, e tudo isso começa a dar problema. O sangue se redistribui pelo corpo de forma diferente. Os fluidos que normalmente ficam nas pernas sobem para a cabeça, causando aquela aparência de rosto inchado que astronautas têm nos primeiros dias em órbita e pressão nos seios da face. Os ossos começam a perder cálcio porque não estão sendo solicitados a suportar peso. Os músculos posturais atrofiam. Somos criaturas de 1G. E entender isso, entender que somos moldados pela gravidade tanto quanto pelo oxigênio ou pela comida, nos dá uma perspectiva fascinante sobre o que somos. Não apenas seres biológicos, mas seres físicos moldados por forças específicas de um planeta específico. Se a Terra tivesse o dobro da massa e, portanto, o dobro da gravidade superficial, a vida que evoluísse aqui teria formas completamente diferentes, membros mais curtos e mais robustos para suportar o peso, corações mais poderosos, ossos mais densos. A biologia não está separada da física. A biologia é física aplicada a sistemas vivos. Há uma pergunta que sempre me parece fascinante quando penso em tudo isso. Se você pudesse explicar apenas 3 conceitos físicos para alguém que nunca estudou ciência, de maneira que essa pessoa passasse a ver o mundo de forma fundamentalmente mais rica e precisa, quais seriam? Eu diria que massa e peso e densidade estariam certamente na lista. Porque esses 3 conceitos juntos explicam uma porção enorme do que acontece ao redor de qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Eles explicam por que seu corpo pesa o que pesa, por que navios flutuam, por que aviões voam, por que o clima funciona como funciona, por que os oceanos circulam, por que a vida aquática sobrevive ao inverno,
por que as árvores conseguem transportar água até o topo, por que os astronautas flutuam, por que satélites orbitam. Tudo isso, toda essa imensidão de fenômenos, conectada por três conceitos que qualquer pessoa pode entender se explicados com cuidado. E é isso que torna a física, no seu núcleo, tão diferente de muitas outras formas de conhecimento. A física não acumula fatos isolados. Ela busca os princípios subjacentes que conectam e explicam inúmeros fenômenos aparentemente diferentes. Newton não apenas descobriu como a Lua orbita a Terra, ele descobriu que a mesma força que faz uma maçã cair faz a Lua orbitar e faz os planetas circundarem o Sol. Arquimedes não apenas descobriu por que os barcos flutuam. Ele descobriu o princípio universal de que qualquer objeto imerso em um fluido sofre uma força de empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Isso vale para barcos no oceano, para balões de ar em água, para balões no ar, para submarinos. Um princípio, incontáveis aplicações. E quando você internaliza esses princípios, algo muda na sua relação com o mundo físico. As coisas param de parecer aleatórias. Você começa a ver padrões, começa a fazer previsões. Quando você coloca um objeto na água, você não simplesmente observa se ele flutua ou afunda. Você pensa, qual é a densidade desse objeto comparada com a da água? Se for menor, flutua. Se for maior, afunda. Se for igual, fica suspenso no meio. Essa capacidade de prever, não de lembrar o resultado, mas de derivá-lo a partir de princípios, é uma das joias que o entendimento físico oferece. E há algo profundamente humano nisso. Quando nossos ancestrais construíram as primeiras canoas, eles não conheciam o conceito formal de densidade. Mas eles observaram, experimentaram, aprenderam pelo tato e pela tentativa que madeira flutua e pedra afunda. A física que fazemos hoje é a formalização, a generalização, a extensão de uma curiosidade que é fundamentalmente humana. O desejo de entender por que o mundo é como é, de não apenas aceitar os fatos brutos da experiência, mas de encontrar a lógica que os conecta. Cada vez que você entende um pouco mais dessa lógica, cada vez que um conceito que parecia misterioso se torna claro, você está participando desse projeto coletivo que a humanidade iniciou quando os primeiros humanos olharam para o céu e se perguntaram por que as estrelas se movem. Quando Arquimedes percebeu seu famoso princípio e saiu correndo pelas ruas gritando Eureka. Quando Newton olhou para a Lua e conectou aquela órbita à maçã caindo. Quando Einstein percebeu que não havia como distinguir localmente entre gravidade e aceleração. Cada uma dessas percepções foi um degrau. E os degraus continuam sendo construídos. A física sendo feita agora, hoje, que vai mudar nossa compreensão do universo da mesma forma que Newton e Einstein mudaram. E parte do que torna isso possível é que cada geração transmite para a próxima não apenas os fatos descobertos, mas a capacidade de pensar fisicamente, de ver o mundo através das lentes dos princípios e das leis. Então, quando você sobe na balança amanhã de manhã e vê o número, lembre-se de tudo isso. Aquele número é a força que a gravidade da Terra exerce sobre a sua massa naquele ponto específico do planeta. Com a aceleração rotacional específica daquele local, a altitude específica em que você se encontra. Se você morasse no Equador, seria ligeiramente menor. Se você morasse no topo de uma montanha, seria ligeiramente menor ainda. Se você fosse para a Lua, seria 6 vezes menor. Mas a sua massa, o quanto de você existe, seria exatamente a mesma em todos esses lugares. Você seria sempre você, a mesma coleção de átomos, a mesma soma de partículas, o mesmo sistema físico complexo e extraordinário, capaz de fazer perguntas sobre o universo e entender as respostas. Isso é o que você é, massa organizada em complexidade suficiente para contemplar a sua própria densidade.